alunos aqui da Uniaselv, aqui é Hugo da Costa. Como eu prometi, estarei gravando alguns tópicos aqui para vocês. Na verdade, esse aqui é um projeto piloto para minha amada turma de IPC, minha turma aí dos futuros investigadores e peritos criminais. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ciências políticas, que é a nossa matéria atual, né? Então, eu sou Hugo da Costa, vocês já me conhecem, essa carequinha aqui charmosa. Unidade 1, nós vamos ver o conceito de ciência política, evolução do pensamento político e o pensamento político contemporâneo. Se liga aqui na nossa Uniaselv. Conceito de ciências políticas. Vamos lá. Não há um consenso sobre a definição do que seja ciências políticas, mas sabemos que essa ciência, ela se preocupa em estudar o Estado e a sua soberania. E também a ciência política procura compreender os diversos aspectos do poder e suas manifestações na sociedade. Conceito, então, de ciência política é o estudo do Estado e de sua soberania. Ciência do poder. Gente, falando em ciência política, estamos falando de poder. Poder, gente, é um conceito aberto, tem vários tipos de poder, né? Eu estou falando aberto aqui porque tem o poder político, poder religioso e poder militar. Então, mas as ciências políticas, ela busca entender o poder político como capacidade de produção da vontade da maioria para realizar o bem público. E ela também busca compreender os aspectos do poder e suas manifestações na sociedade. Teoria do Estado, gente. A gente fala desse Estado, esse ente maior, né, que gere a nossa vida na coletividade, que cuida do bem comum, um atributo do poder político da sociedade, suas relações com os grupos sociais, funções e atuação. Olha aí a galerinha aqui construindo essa política, né? Com muito suor. Gente, opa, passei aqui. O Estado é o órgão executor da soberania nacional, segundo Maluf, né, que é um cientista político. Estamos lá. O Estado tem outro conceito aqui, é o jogo de papéis e funções que interligam-se e complementam de maneira sistêmica, ora como um aparelho repressivo que tende a defender os interesses das classes dominantes no bloco hegemônico de forças. Walkerman, aqui em 2000, na página 63. Vamos lá, o que vem a ser esse tal Estado, é o conceito, gente, do povo com a sua cultura, com o seu território, gera uma nação. Então, uma nação tem povo, cultura e território. E essa nação, mais o seu governo, né, com leis próprias, gera então Estado-nação. O país é o território e o Estado é o aspecto político, é o aspecto que vem as decisões, as diretrizes para a população, certo? Vamos voltar para a antiguidade. Gostaram aí, né, do barulhinho? Vamos voltar para a antiguidade. Alguns pensadores importantes que falaram sobre política, lembrando que polis quer dizer cidade. Então, as polis na Grécia antiga foram o berço, na verdade, de grandes pensadores e os quais contribuíram tanto para a filosofia, antropologia e outras questões históricas e arquitetônicas, mas também esses pensamentos contribuíram para a ciência política. Sócrates foi julgado, né, pela sociedade da época por incentivar o pensamento político. Para Sócrates, o ser humano era um ser político. As decisões políticas eram resultado das assembleias e das vontades dos cidadãos. Já Platão divide a sociedade em três classes, gente, cada uma com atribuições específicas. E é um pensador utópico, pois elaborou uma versão ideal, né? Platão imaginava aquela sociedade perfeita, né? Já Aristóteles tem as formas de poder, monarquia, aristocracia e democracia, que nós vamos ver mais à frente.
e também as formas corruptas do poder, como a tirania, oligarquia e demagogia. Ok? Idade Média, lá na época chamada como época das trevas, embora muitos historiadores e muito da doutrina vem mudando esse conceito de época das trevas, tendo em vista que houve também um desenvolvimento de vários pensamentos. Santo Agostinho, né, que é muito ligado às questões da igreja, todos os homens são iguais, pois são filhos de Deus. E em sua visão, um bom cristão seria um bom cidadão. Então, essa que a gente estudou, né, na sala de aula, sobre esses pensamentos mais teológicos, né? São Tomás de Aquino também procurou aplicar os conceitos de Aristóteles na teologia cristã e defendia um regime político misto, com 3 sistemas: monarquia, aristocracia e democracia. Ok? Idade Moderna, a gente já vem agora com pensadores iluministas, modernos. Montesquieu aprofundou a teoria de Locke e estabelece a doutrina da divisão dos poderes, a base do regime constitucional moderno. Rousseau, os homens nascem livres e os conflitos pela propriedade os tornam escravos. Para resolver essa questão, é preciso firmar um pacto social. Falei muito com vocês de pacto social, te abre um pouco mão da nossa liberdade em pró de conseguir construir um ente que vai nos proporcionar a pacificação social e evitando a autotutela. Beleza? O famoso Marx defendeu um novo modelo do Estado socialista comunista, baseado na coletividade, né? A gente falou também sobre Marx, a gente falou um pouquinho sobre os pensamentos, sobre a ideia de comunismo. Agora, pensamentos contemporâneos. Vamos lá. Hannah Arendt analisa a origem comum dos regimes totalitários, monopolização do partido e apoio das classes médias inferiores, mas a criação de uma unicidade religiosa, inversão da esfera pública e da privada, ok? Pensadores contemporâneos. John Rawls retoma a teoria do contrato social ao afirmar a necessidade de 2 princípios básicos para a justiça: literalidade, liberdade, perdão, igualdade. Voltando um pouco à Revolução Francesa, né? Liberdade, fraternité, igualité. Abre mão de parte de sua liberdade em troca de um sentimento de pertencer a um grupo. Anthony, esse nome é difícil, mas Giddens elaborou a noção de terceira via para superar os fracassos do Estado de bem-estar social e o neoliberalismo, a terceira via sociodemocrática, um modelo de Estado pautado no desenvolvimento econômico e na justiça social. A gente falou também sobre as questões das minorias, né, na nossa última aula, as questões desses pensadores aqui de John Rawls, de Arendt, ok? Quais são as teorias que justificam o Estado? Teoria do direito divino, né? Da onde que vem o Estado? Uns falam que foi fundado por Deus, é a teoria absolutista. Teoria do direito divino providencial. A origem do Estado seria divina, mas providencial. O poder vem de Deus através do povo. Já os contratualistas, que a gente fala do pacto social, lembrando de Locke, né, que a gente fala muito, o Estado é o resultado da ação humana e nasce de um acordo entre os homens para superar o estado de natureza. Escola histórica. O Estado é resultado do estudo natural de uma determinada sociedade, originários, secundários e derivados. A gente tem isso lá no nosso livro. Teoria da violenta do Estado. A sociedade política é um produto da luta pela vida. Teoria da formação jurídica do Estado. É necessário analisar o Estado a partir daquilo que constitui, ou seja, o Estado surge com a Constituição, que é a Carta Maior. A gente viu em 1215 a Carta Magna que foi escrita, né? E que ajudou a criação dessa ideia de Constituição, poder constituinte. Idade Moderna, a gente falou sobre Montesquieu e Locke, a doutrina da divisão dos poderes, a base do regime constitucional moderno. Rousseau, os homens nascem livres, né?
e os conflitos pela propriedade os tornam escravos. Para resolver essa questão, é preciso firmar um pacto. Gente, vou revisando aqui novamente. Marx defendeu o modelo do Estado social comunista, baseado na organização coletiva. Origem do Estado, alguns dizem que foi na família. Olha que bonitinho a família, uma entidade importante. E a humanidade tem origem em um casamento originário, apresenta duas correntes. Patriarcal, onde o pai ele era o líder e o Estado vem através dessa liderança masculina, e matriarcal, que vem através da liderança das mães, da feminina. Teoria da origem patrimonial. A posse de bens materiais gera o poder público e por isso o Estado vem. Ok? Teoria da força. O poder, denominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Olha a chargezinha aqui, né? Teoria que justifica um Estado. Na Idade Antiga, nós temos Estados antigos, os impérios teocráticos. Temos ali um exemplo, o Estado de Israel. Temos o Estado grego, né, que vem ali as polis, as cidades. E o civilista, Estado romano. Meus amigos, o direito civil foi muito difundido a partir de Roma, com questões contratuais, com várias questões sobre direito de propriedade. Agora, na Idade Média, temos as monarquias medievais, o feudalismo, onde a sociedade vivia em feudos, que eram cidades fortificadas, onde havia um líder e havia uma classe trabalhando para o mesmo, em troca de proteção. Estado medieval e a Igreja Romana, né? A gente falou também isso em sala de aula, do poder da Igreja. Temos depois a Renascença, né? O absolutismo monárquico, com os reis, né? Temos ali aquela questão de Luís XIV, o Estado sou eu. Idade Moderna, reação anti-absolutismo, já vem com aquela questão da Revolução Francesa. Reações antiliberais, socialismo, fascismo, nazismo. Isso aqui são fatos que aconteceram, como a questão do nazismo, né? A Alemanha ali, antes da Segunda Guerra, a gente viu ali um pouquinho. Estado Social Democrático, que é o Estado de Direito, né? Gente, aqui é uma evolução histórica do Estado. Tá aqui o quadro para a gente acompanhar. Idade Antiga, os estados dos impérios teocráticos, foi tudo que a gente falou no slide anterior, né? Mas é bom vocês se ligarem aqui. Vou contar até 3, se liguem no slide. 1, 2, 3, continuando. Opa, fui rápido demais, né? Mas está aqui a evolução do Estado. Tem um Estado antigo, confusão entre família e religião. O Estado e a organização econômica, forma de governo, a era teocrática e hierárquica. Gente, aí essa questão aqui do Estado antigo, das hierarquias, né? Do poder teocrático vindo de Deus, né? Depois, Estado de Israel, sem interferência do povo. O poder estava concentrado no rei e submetia à origem divina. Quem lê a Bíblia conhece lá o primeiro rei de Israel foi Saul, que foi escolhido por Deus, né? Está lá na Bíblia. Estado grego, separação entre religião e política, que divide Estado em cidades, né? O Estado grego trata sobre as polis, né? E as suas cidades. O Estado romano, vou até beber uma aguinha aqui enquanto vocês anotam. Tinha origem familiar, né? Pater e clientes, a vontade nacional era a fonte do direito. É um Estado já com direito civil, o direito de propriedade mais desenvolvido. Estado medieval, forma monárquica de governo, supremacia do direito nacional, descentralização dos feudos, né? Submissão do Estado ao poder espiritual, ok? E o Estado moderno é o que a gente está bastante interessado no estudo da ciência política, porque é algo que vem do povo e território, elementos como soberania, elementos da formalidade, a regulamentação da vida, né? O estudo do dia a dia da sociedade. Espero que tenham gostado e fiquem até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye!